Plantão policial. E eu começo com o pintor de paredes, 58 anos, ele que é morador de Promissão. Ele foi flagrado pela Polícia Militar dirigindo embriagado em um acesso da rodovia Marechal Rondon, na altura de Havaiandava, na estrada Daniel Hernandes. A equipe fazia patrulhamento, viu um camarada com Fiat Uno na contramão. Foi feito o teste do bafômetro, que apontou 1,17 miligramas. Ele foi levado ao plantão policial, concordou e autorizou a retirada de sangue para exame de dosagem, foi ouvido e liberado, e o caso foi registrado como embriaguez ao volante. Uma mulher de 52 anos, moradora do Jardim Pop, em Birigui, foi internada durante a noite de domingo, após se envolver em um grave acidente de trânsito. Não há detalhes de como o fato se deu, já que a polícia só foi comunicada do fato durante a madrugada de segunda-feira. Já era por volta das 2 da matina, quando policiais foram informados de um possível acidente de trânsito com vítima, envolvendo carro e moto. Segundo o que foi relatado à polícia, uma das partes havia fugido. A colisão teria ocorrido pouco depois das 18 horas na rua Natal Masson, nas imediações do numeral 3000, no bairro Calçadista. Chegando ao local, os PMs não encontraram evidências, marcas de frenagem ou sangue pela via pública. Chegando ao pronto-socorro de Birigui, os policiais foram informados que a vítima havia sido transferida para a Santa Casa de Araçatuba em estado grave, mas não tiveram detalhes dos ferimentos sofridos por ela e nem se sabe como ocorreu o acidente. E uma autônoma de 29 anos e seu marido, um técnico de comunicações de 31, tiveram diversos objetos furtados na tarde do domingo em Penápolis. Eles estavam dentro do veículo Fox, placas de Birigui, e estavam estacionados no cruzamento da rua 3 de Maio com a Avenida Luiz Osório, região central da cidade. Além de alguns acessórios, o criminoso ainda levou a carteira do marido. Foram subtraídos documentos pessoais e dos 3 filhos, cartões bancários e R$ 545 em dinheiro. A autônoma ainda relatou que acredita que o criminoso teve acesso ao interior do Fox pelo porta-malas, já que ele não estava trancado, e o caso será apurado pela Polícia Civil. O vereador de Birigui, Leandro Moreira, 41 anos, é acusado de agredir a ex-companheira dele, uma jovem de 25 anos. O crime teria ocorrido sábado à noite, quando ele esteve na casa dela para entregar o filho do casal. Ele nega as acusações. A justiça já acatou representação da vítima e o proibiu de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com ela. A mulher contou que Leandro foi até a casa dela por volta das 7h30 da noite, de sábado, para entregar o filho do casal, que ele havia retirado para a visita. De acordo com ela, ao chegar com a criança, ele entrou no imóvel sem permissão. A mulher contou que o celular dela tocou enquanto o ex-companheiro dela estava na casa. Quando ela foi atender, ele teria tirado o aparelho da mão dela para ele atender. A vítima disse que, ao tentar reaver o celular, foi agredido com uma cotovelada do lado direito da cabeça. O golpe não teria deixado lesão, apesar de ficar dolorido, de acordo com a mulher. O vereador Leandro Moreira nega que tenha agredido a ex-companheira. Ele disse que foi até a casa levar o filho a pedido dela e não sem autorização. Confirmou que houve desentendimento entre o casal e disse que ele foi agredido por ela, por isso estendeu a mão para se proteger e tentar afastá-la, mas não percebeu se ela for atingida ou não. O certo é que a justiça decretou aí: mantenha distância da casa da ex-companheira. Um homicídio e 2 tentativas em Araçatuba, tudo isso ontem à noite. O homem foi assassinado e outros 2 foram alvos de tiros em 2 ocorrências distintas. O primeiro, que foi o homicídio, aconteceu na rua Eca de Queiroz, no bairro Alvorada. A vítima é do sexo masculino e não tinha sido identificado até a manhã de hoje. Segundo a polícia, ele conduzia um sedã da GM pela via e foi alvejado por disparos de arma de fogo por 2 homens que estavam em uma moto e emparelharam com o carro. Segundo a polícia, o veículo foi encontrado desengatado e com o som ligado. O homem foi atendido por uma equipe do SAMU e teve a morte constatada
pela equipe e depois o corpo encaminhado para o IML. Segundo informações, meia hora depois desse homicídio, a polícia foi comunicada de uma dupla tentativa de homicídio no bairro Lago Azul. As vítimas são dois irmãos, 26 e 24 anos, que são moradores da rua Monsenhor Epifânio Ibanhez. O crime aconteceu próximo ao cruzamento com a rua Alberto Gaspar, em frente à escola do bairro. Policiais que estiveram no local foram informados de que dois desconhecidos atiraram várias vezes contra os irmãos, sendo que um deles foi ferido com 2 disparos. A polícia agora está fazendo as investigações para saber se tem alguma associação essas duas situações no Alvorada e também lá no bairro Lago Azul. Localização e apreensão de veículos. Estrada Francisco Contel, zona rural de Birigui. Foi às 16 horas e 55 minutos de ontem. A Polícia Militar em serviço recebeu informações via Copom para ir até o local dos fatos, onde havia 3 motocicletas escondidas ao lado de uma cerca viva de uma propriedade rural, nas proximidades da Chácara do Perrengue. Não foi identificada nenhuma pessoa nas proximidades. Foi acionado o guincho, que recolheu 3 motocicletas, uma delas placa BJU 1570 ano 2000, é uma moto de cor verde Titan ES. Também tivemos uma apreensão de uma outra, foi uma mobilete, placa CTL 2344, é uma mobilete XR50 de cor azul. Apreendida também uma moto Honda CG 125, ano 82, placa CTL 2123. Uma tragédia, um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão matou 7 pessoas e deixou várias pessoas feridas hoje, agora de manhã, na rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção e bateu de frente contra um caminhão que seguia na pista contrária. Informações ainda não confirmadas indicam que um pneu que estava na pista seria o motivo do motorista perder o controle e causar o acidente. O ônibus de turismo teria começado a viagem no Pará e seguia para o Rio Grande do Sul. Cerca de 43 pessoas se envolveram neste grave acidente. 5 pessoas não se feriram. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Parapuã, Oswaldo Cruz e de Tupã. O destaque final fica por conta de uma posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Foi a 1h50 da madrugada. Nós temos aqui um indiciado que tem 25 anos, é porteiro do motel. Tivemos também aqui a participação de uma segunda pessoa de prenome Gabriela. Segundo consta, a polícia foi chamada no local por conta de um desentendimento. E um funcionário do motel que teria ameaçado uma vítima com uma arma de fogo. Chegando ao local do fato, foi contactado pelo solicitante de prenome César e em seguida em contato com o indiciado de prenome William, porteiro do motel. Indagado sobre a existência de uma arma de fogo, ele negou a princípio que havia arma. Porém, a polícia foi informada que antes da chegada dos policiais, uma mulher havia saído com a moto branca do local. Enquanto os policiais ainda estavam por ali, tal mulher voltou e se identificou como sendo o namorado do porteiro. Indagado sobre a arma, ela disse que havia levado sim a arma para guardar em casa a pedido dele. Na casa foi encontrado um revólver calibre 32, sem munições. Ao lado uma caixa com 18 munições. Ele foi apresentado no plantão policial, autuado em flagrante. Foi arbitrada uma fiança de R$ 1.050, que foi paga e ele vai responder em liberdade.